Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade à meditação no livro de 1 Reis. Estamos no capítulo 21 e vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus amado, estamos diante da tua presença e nos colocamos, meu Pai, ao teu dispor nesse momento. E pedimos, meu Pai, que o Senhor venha nos acrescentar entendimento e sabedoria nessa noite. Eu tenho certeza que o teu Espírito já preparou algo especial para cada um de nós, através dessa palavra, através desse texto sagrado. E que tudo isso, meu Pai, venha ficar semeado em nosso coração e que venha germinar e dar frutos. E que possamos, meu Pai, ao final dessa noite, sermos para Ti melhores do que somos agora. Que o Senhor venha conduzir tudo o que for feito, que as palavras que saírem dos nossos lábios sejam orientadas pelo Teu Espírito. E que a gente, meu Pai, jamais venha perder essa sede de entendimento, de conhecimento da tua palavra, do teu ser, do Senhor. Que a gente jamais perca essa sede, que o Senhor jamais deixe a gente plenamente saciados, para que possamos continuar buscando ao Senhor. Nós sabemos, Pai, que o melhor lugar do mundo é aos teus pés. Não importa a situação, não importa realmente o local, o que importa é que estejamos sempre aos teus pés. Então não permita que fiquemos de alguma forma soberbas, vaidosas, arrogantes, mas sempre que nos coloquemos diante do Senhor e diante do nosso próximo, humildes e servis. É isso que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor já preparou para nós essa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém, povo lindo. Amém. Então vamos lá, eu estou com uma Bíblia aqui, mas meu óculos não sei onde anda. E a bichinha está com a letrinha tão pequenininha que o negócio não está dando certo. Vou pegar outra aqui. Vamos lá, a vinha de Nabote. Depois destas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, disse esse a Nabote: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, porque está vizinha ao lado do meu palácio. E te darei por ela outra vinha melhor, ou, se for do teu agrado, te darei o seu valor em dinheiro. Uma coisa aqui que eu parei para pensar em primeiro momento. O texto ele vai falar que Acabe, ele estava desejando a vinha de Nabote, que ficava lá em Jezreel. E a gente sabe que Acabe tinha um palácio lá. Mas o texto chega e fala, rei de Samaria. E a gente sabe que Samaria era a capital de Israel. Assim sendo, era lá onde o governo realmente era desenvolvido. Então, eu fiquei aqui me perguntando, por que nesse momento, ao invés de Acabe estar governando seu país e seu povo, ele estava lá passeando no vale de Jezreel e ainda cobiçando o que não lhe pertencia. Então, dá para a gente perceber a falta de comprometimento de Acabe com o seu povo e com sua nação. A falta de interesse em, de fato, governar esse povo, dar a eles uma direção, dar a eles conforto, proteção. A gente já viu que, no último capítulo, ele sofreu uma afronta da Síria, a Síria fez guerra com eles, Israel fez guerra com a Síria, e Deus colocou a mão para mostrar para Acabe e todo o seu povo que ele tinha poder e que ele tinha apreço, amor, carinho, cuidado, zelo com Israel. Tanto que deu as vitórias para Israel.
E a gente vai ver aqui Acabe diligente com as suas responsabilidades, pelo menos é o que eu penso. E em vez de ele estar em Samaria, como o texto chama a atenção, rei de Samaria, ele estava lá em Jezreel, desejando o que não lhe pertencia. Mas, enfim, o desejo dele não era nem necessariamente a vinha que Nabote tinha, porque o interesse dele era fazer daquelas terras horta para o seu palácio, né? Então, cultivar o que era necessário para que o palácio fosse suprido, e não necessariamente as vinhas para suprimento de vinho, por exemplo. Então, o que ele queria era a terra. E ele faz até uma proposta interessante para Nabote, né? Eu te dou algo melhor em troca. Sempre que você vai fazer uma troca onde o que você vai receber é algo melhor, bom, você está saindo na vantagem. Ou então ele desce o preço em dinheiro e Acabe aceitaria qualquer negócio, né? Mas, enfim, isso não era o direito, não era o correto. E ainda que Acabe seja um dissimulado nesse momento, desrespeitando a lei de Israel, a lei de Deus, Nabote se posiciona e ele fala: não, isso não. Então a gente vai ver no verso 3. Nabote, porém, disse a Acabe: guarda, meu senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então, Deus me livre de te dar a herança que eu recebi dos meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado ao seu palácio, por causa da palavra de Nabote, o jezreelita, que ele lhe falara: não te darei a herança de meus pais. Deitou-se na sua cama, virou o rosto e não comeu pão. Então vamos lá. O que acontece aqui? Quando Nabote ele fala dessa forma: guarda-me o Senhor, livra-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais, ele está respeitando algo que foi decretado em Levítico pelo próprio Deus. E vale a pena a gente abrir aí, capítulo 25, pessoal. Levítico, capítulo 25. A gente vai ter alguns textos, alguns versos, que vão falar a respeito da herança, das possessões hereditárias. Todo mundo abriu? Então a gente já vai aí no verso 10. Vamos pegar aqui, pensar alguns, tá? Então, vou deixar o verso 10 por último. Vamos pegar aqui a próxima. Verso 14. Se venderes alguma terra ao teu próximo, ou a comprares de teu próximo, não vos exploreis uns aos outros, ou seja, sejam justos. E aí a gente passa para o 23. A terra não será vendida perpetuamente, ou seja, não será uma coisa para todo sempre, né? Não é um decreto, não é realmente a entrega de um título de posse para todo sempre. Não é assim. Porque a terra é minha, isso aqui é Deus falando, e vós estáis comigo como estrangeiros e peregrinos. Então, quando a terra era a herança, a gente vai entender aqui que Nabote vai dizer que é a herança de seus pais. E os pais dele, né, o conceito de Israel vai dizer o seguinte, que isso é herança do próprio Deus, como está escrito aqui no verso 23, que a gente leu agora de Levítico, né? Essa terra é minha, essa terra é de Deus, e eu estou dando para vocês por um tempo, porque vocês aí são peregrinos e vocês vão poder usufruir dessas terras aí por um tempo, mas a terra me pertence, de modo que eles não poderiam negociar essa terra para todo sempre. O que acontecia, o que era possível de acontecer, é que eles vendessem a terra hipotecando, mas ao final de um tempo, ao final de um prazo, aquela terra deveria ser resgatada. E se a pessoa não tivesse condição de resgatar no ano do jubileu, que aí eu vou pedir para vocês voltarem e a gente vê para o verso 10, no ano do jubileu,
aquela terra obrigatoriamente deveria ser devolvida para aquele dono original. Por quê? Porque era herança daquela pessoa, herança do Senhor. Não era para ser comercializado. Achei isso bem interessante. Verso 10, então. Levítico 25, verso 10. Santificareis o 50º ano e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será. Cada um de vós retornará à sua propriedade e cada um voltará à sua família. Então, pode voltar aí para 1 Reis. O que a gente vai perceber é que existe dentro de Israel uma lei, está em Levítico, que é respeitada por todo Israel, inclusive pelos reis, e eles têm o entendimento de que aquela terra pode ser comercializada por um tempo, como se fosse um arrendamento, né? A outra palavra que eu falei, que foi que eu falei? Hipoteca. Hipoteca. Isso. Por um tempo, chegado um prazo onde a pessoa tivesse condição de resgatar por um preço justo, a gente acabou de ver lá no verso 14 de 25 de Levítico, que não era para que um explorasse o outro. Então, quando ele tivesse condição de resgatar aquela terra de volta, ele resgataria. E se ele não conseguisse, no ano de jubileu, passados 50 anos, no ano do jubileu, ele teria direito a retomar aquela herança novamente. Ele e a sua família, os seus herdeiros. De modo que aquela terra não saía mais nunca daquelas gerações, daquela família. Entende? Então, Nabote entendia isso. E por isso que ele fala, Deus me livre. Por quê? Porque Deus falou que a gente não podia fazer isso. E a dissimulação de Acabe é tal, porque Acabe também tem esse entendimento. Tanto tem esse entendimento, que ele respeita. Ele volta para casa murcho, mas ele não faz caso da sua autoridade como rei, de tomar à força aquelas terras. Ele respeita. Ele é dissimulado no momento que ele tenta a Nabote, né? Ele coloca Nabote em uma situação de tentação, porque parecia muito vantajoso, realmente, o negócio que ele estava propondo. Mas só que não tem preço que pague a obediência à lei de Deus. Nabote entendeu isso. Acabe, ele estava longe de Deus, a gente já sabe há muito tempo. Deus devia ter um amor louco por esse rapaz, porque Deus está dando chance demais há muito tempo também a ele, né? E a gente, com os nossos olhos carnais, a gente nem consegue compreender o porquê de tanta misericórdia. Mas vamos lá. Deus está tendo misericórdia de Acabe aqui um tempão, mas Nabote, ele não dá vacilo, ele é firme e fiel até o fim, dentro daquilo que ele sabe que é lei de Deus, que é zelo às coisas de Deus. Então, ele não negocia aquilo que o próprio Deus lhe propôs. Então, vamos lá. Um significado espiritual por trás disso, a gente vai falar sobre isso depois. Então, final aí do verso 4, a gente vai ter, deitou-se na sua cama, virou o rosto e não comeu pão. Parece um menino mimado, né? Uma criança birrenta. Não deu o que eu quis, vou para o meu quarto, vou me trancar, vou ficar sozinho e não vou comer, né? Mostra o grau de imaturidade que Acabe tinha. E eu não estou falando nem só imaturidade espiritual. Você vê que o cara é bem desequilibradozinho. Como é que Israel poderia ser realmente gerenciada, governada por uma pessoa com tão pouca estrutura emocional e espiritual? E aí ele vai, faz a birra dele, se coloca lá no quarto e vem Jezabel. Verso 5. Veio falar com ele Jezabel, sua mulher. E lhe perguntou: por que está o teu espírito tão desgostoso e não comes pão? Respondeu-lhe ele: porque disse a Nabote, o jezreelita:
Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se preferir, te darei outra em seu lugar. Mas ele disse: Não te darei a minha vinha. Então Jezabel, enviada do Satanás, não está assim na sua Bíblia, né? Mas aqui no meu pensamento tá. Que o cara estava lá até curtindo a dor dele, em depressão, mas vai lá, enviada do Satanás, para provocar a perturbação dentro de Israel. Então Jezabel, sua mulher, disse: Governas tu com efeito no reino de Israel? Do jeito que ela fala, é como se fosse para afrontar Acabe. É como se fosse, não. A ideia dela era afrontar Acabe, humilhar Acabe. Tipo, ah, é você quem manda aqui em Israel ou é Nabote? Quem tem autoridade sobre Israel? É você ou é Nabote? A incitação dela é para que ele fosse como um déspota. Não, eu vou fazer do meu jeito, vou tomar essa terra e vou bater, vou brigar, vou acontecer, mas vê-se que é um conselho de uma mulher sem nenhuma sabedoria. Um conselho típico, característico do povo fenício, um povo mais aguerrido, mais violento. Vamos lembrar que Israel não tinha essa característica. Mas ela, como uma fenícia, trouxe isso para dentro do casamento. E estava incitando Acabe a ser assim como ela aprendeu, como ela viu no país dela. Então, quando ela vem com essa afronta, esse, essa brincadeira jocosa, com esse ensejo de humilhar Acabe, na verdade é para suscitar dentro dele uma ira. Então, ela vai lá. Governas tu com efeito no reino de Israel? Levanta-te e come. Alegre-se o seu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, os jezreelita. E aqui a gente vê mais uma vez essa fraqueza de Acabe, essa indolência de Acabe. Gente, eu não sei como é que Israel suportou tanto tempo esse cara. Não sei. Eu fico olhando aqui o passar do tempo com ele. Ele durou muito tempo, inclusive, sobre o reinado de Israel. E a gente percebe que realmente ele estava lá mais para atrapalhar, para fazer os planos de Satanás se concretizarem dentro de Israel do que qualquer outra coisa. Quando ela vai lá em Cita, a gente vai perceber que apesar de ele ser tudo que não presta, um homem covarde, acovardado, ainda assim ele não vai ter essa coragem de ir contra os princípios de Israel e tomar a herança do herdeiro. Ele não vai ter essa atitude. Você vê que ele fica moado por quê? Justamente porque ele respeita isso. Ele respeita. Jezabel vai ficar lá futucando, é enviada de Satanás, vai ficar futucando, né, para que haja um problema maior, e a gente vai ver que vai realmente haver um problema maior. Mas ele respeita, nenhum rei, por pior que fosse, ele tinha o direito de tomar herança de ninguém. Ele não tinha esse direito. E Acabe tinha esse entendimento, né? Mas, enfim, verso 8. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e mandou as cartas às autoridades e aos nobres que haviam na sua cidade e habitavam com Nabote. Então, Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe, mas o selo que estava lá, o sinete era o anel, né? Então, quando ele ia vedar um documento, marcar um documento, selar um documento, derretia a cera, pingava a cera e marcava com o anel a cera, de modo que ficava lá o carimbo de quem era a autoridade daquele documento. Quem tinha esse anel era quem tinha a mão. Quem tinha a mão era Acabe.
Acabe tirou o anel e entregou para Jezabel. Ele não tinha coragem de fazer essas coisas, mas ele também não impediu, em momento algum, que Jezabel fizesse as arbitrariedades dela. Então é como se ele anuísse com isso, como se ele estivesse consentindo com as arbitrariedades de Jezabel. E a gente vai continuar percebendo um casamento onde, não estou falando nem da questão dele ser rei e ela rainha, mas um casamento onde os papéis de autoridades estão invertidos, onde o homem não é o cabeça, a mulher é quem toma as decisões, e ele simplesmente está sujeito às vontades dela. Isso é uma péssima formação de casamento, uma péssima formação de casamento. Dentro do relacionamento deles, com certeza, Acabe e Jezabel tinham problemas. O casamento em si, eles tinham problemas. Mas como de qualquer forma o que ele fazia era para manter as aparências, porque ele tinha outras esposas, como ele estava lá fazendo um trato real, um acordo, uma aliança com outro país, ele se sujeitava a Jezabel, porque ele entendia que sem o apoio do país de Jezabel, ele se tornaria uma nação fraca. Quando Deus ele fala com Acabe, lá no capítulo anterior, que quem vai para a guerra é ele, e ele não vai para a guerra com o exército, com os valentes, ele vai com os jovens, novinhos, e Deus fala, eu que vou dar a vitória. Deus está querendo conscientizar Acabe disso. Acabe é muito resistente, cara, é muito rebelde. É muito comum a gente ver isso, né? Mas quando a gente acompanha uma trajetória, a gente fica ali indignado, pô, como é que ele conseguiu ser tão duro de coração por tanto tempo? Então ela vai lá, pega o sinete dele, grava as cartas e envia para as autoridades e os nobres de Jezreel, aquelas pessoas que habitavam com Nabote, pessoas que tinham influência dentro daquela cidade, pessoas que eram respeitáveis, nobres, e o que a gente vai perceber é que ela vai estar influenciando essas pessoas. A influência não está vindo necessariamente de Jezabel, porque o carimbo que está lá é de Acabe. Então, essas pessoas vão se sujeitar ao comando que está descrito nas cartas. Por quê? Porque quem está mandando é o rei. Se o rei está mandando, soldado mandado, não tem crime. Então, vamos lá. Verso 9. Escreveu nas cartas, apregoai o jejum e ponde a Nabote diante do povo. E do jeito que ela fala, as pessoas não sabem que é ela, as pessoas entendem que é Acabe. Do jeito que ele fala, o que ele está querendo fazer é algo bom. Apregoando o jejum, opa, então vamos fazer um momento de santificação, de purificação da nossa nação, da nossa cidade. O objetivo em si, em princípio, é bom. Mas ele fala isso e ainda diz: chame Nabote, coloca Nabote diante do povo. E põe em frente dele 2 homens, filhos de Belial. Quando a gente vai falar de filhos de Belial, a gente vai entender que são pessoas sem caráter, dissimuladas, pessoas que, inclusive, podem ser, e essas são, criminosas. Então, pega 2 filhos de Belial, que não vão ter nenhum pudor para mentir, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. E aqui, pessoal, o que a desinfeliz propôs foi assassinato. Através de quem estuda aí direito que sabe, né? Perjúrio. O que significa perjúrio aí? Explica aí melhor para a gente isso. Não força, não. Isso aqui é difamação. Foi difamação? Perjúrio, porque mentiu, né? Falou
mentiras a respeito da pessoa. E quando ela foi lá e fez isso, ela vai incitar ainda um assassinato. O que é interessante perceber, pessoal, é que essa mulher, ela não está fazendo nada sem uma base legal. Ela está sendo usada por Satanás e usando a palavra de Deus como suporte. Vamos ver isso aí. Abra aí em Êxodo, no capítulo 22. Êxodo, capítulo 22. Verso 28. Isso aqui é Deus falando. Êxodo 22, 28. Contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás a autoridade do teu povo. Então, numa lei só, ela tomou conhecimento, Deus sabe como, ela colocou, ela incluiu o Nabote, né? Nabote, ele pecou contra Deus e amaldiçoou o rei, pecou contra o rei. E a gente está vendo aqui nesse verso que Deus ordena que não se faça isso. Contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás a autoridade do teu povo. E existe uma pena para isso aqui, que é pena de morte. Então vamos lá. Levítico 24. Levítico 24. Verso 15. Aos filhos de Israel dirá: qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente será morto. Toda a congregação o apedrejará, quer seja estrangeiro, quer natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Então ela pegou uma lei, usou essa lei contra Nabote, usando uma outra lei. Abre aí, Deuteronômio, capítulo 17. Deuteronômio, capítulo 17. No verso 6. Sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Mas pelo depoimento de uma só testemunha, não será condenada à morte. Então, essa mulher foi lá dentro da lei de Israel, da legislação, né, da Constituição de Israel. Ela pegou, pensou essas duas leis e falou com que 2 testemunhas fizessem, como a Isis falou aqui, ó, dessem falso testemunho e mentissem a respeito de Nabote. E se 2 testemunhas falaram algo a respeito de alguém, está decretado. Aí agora é só a sentença. E a sentença a gente já viu, é a morte por apedrejamento. Então, ela foi muito ardilosa. Né? Ela, perjúrio, assassinato, perversão da lei, com muita sabedoria. Me diga que essa mulher não está sendo dirigida por Satanás. Não tem como, velho. A mulher está sendo aqui dirigida por Satanás. E aí, quando ela faz isso, ela condena Nabote. E aí a gente vai ver esse desfecho. Tudo isso, no meu entendimento, por uma vaidade de afrontar Acabe. De mostrar para Acabe que se ele não faz, ela pode fazer muito melhor.
uma competição dentro do casamento. Coisa que a gente sabe que não pode existir. Então, vamos lá. Verso 11. Os homens da sua cidade, as autoridades e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandara, lembrando que nas cartas, o teor das cartas foi escrito por Jezabel, porém, eles entendiam que quem estava enviando essas cartas era Acabe, o rei. Apregoaram um jejum e puseram Nabote diante do povo. E ela ainda foi tão ardilosa que usou um propósito espiritual para fazer a bagaceira dentro de Israel, né? Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e sentaram-se em frente dele e testemunharam contra Nabote perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Assim o levaram para fora da cidade e o apedrejaram. E morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Ouvindo Jezabel que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: Levanta-te e possui a vinha de Nabote, o jezreelita, a qual ele te recusou para dar por dinheiro. Nabote já não vive, mas é morto. Interessante que a gente vê aí se repetindo 4 vezes, né? Ele foi apedrejado, morreu. Apedrejado 3 vezes. Apedrejado, morreu. Apedrejado, morreu. Como se o texto quisesse enfatizar que ele não foi morto por causas naturais, porque era o dia dele, mas ele foi morto porque ele foi apedrejado com uma sentença essa que foi falsa, uma justiça injusta. Tudo tem seu preço. Vamos continuar aí. Verso 16. Então, quando ela fala para ele se levantar e tomar posse, é como se pudesse haver algum ritual, né, de tomada de posse. Mas outra coisa que vale a pena a gente chamar a atenção aqui é que se Nabote simplesmente tivesse morrido, não significaria que ele poderia tomar posse das vinhas. Mas provavelmente Nabote e seus filhos foram mortos, filhos homens. Porque aí nesse momento a herança pode passar a pertencer ao Estado, ao rei, a Israel, e não necessariamente mais a geração de Nabote. Por quê? Porque a geração de Nabote foi morta. Vale a pena a gente abrir aí. 2 Reis, no capítulo 9. Segunda Reis, no capítulo 9, a gente vai ver o texto defendendo justamente essa ideia. Verso 26. Ontem eu vi o sangue de Nabote. Isso é Deus falando, tá? Ontem eu vi o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor. E certamente te farei pagar por ele neste campo, diz o Senhor. Agora, pois, pegue-o e lança-o neste campo, conforme a palavra do Senhor. Então, se a gente está vendo aqui que Deus está falando que ontem ele viu o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, então, de fato, eles mataram toda a geração que poderia existir de Nabote, pelo menos herdeiros homens, matou os filhos de Nabote, matou Nabote. Então, agora sim, Acabe pode tomar posse daquelas vinhas. Eu me lembro que na novela Jezabel, ele acaba tomando posse das vinhas e aquela terra acaba virando uma sequidão. O que era muito pujante, né, muito viçoso, muito produtivo, acaba virando uma terra de sequidão e nada mais consegue ser produzido lá, na novela, só estou lembrando. Então, vamos lá, volta aí para 1 Reis, capítulo 21, e aí a gente vai ter no verso 16. Ouvindo Acabe que Nabote era morto, levantou-se para descer a vinha de Nabote, o jezreelita, a fim de tomar posse dela.
Então, veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita. Então, Elias estava há uns 2, 3 capítulos aí de molho, né? E a gente está vendo agora ele voltando à cena. Deus não rejeitou Elias, beleza? Elias que havia se rejeitado a si mesmo, lembram? Que a gente teve uma discussão a respeito. Mas Deus aqui, ele continua contando com Elias, ainda que ele já tenha dado ordem para Elias ungir outro no lugar dele, etc. Mas enquanto Elias está por aqui, ele está sendo usado. E aqui a gente vai ver isso. Verso 18: Levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Ele está na vinha de Nabote, desceu até lá para tomar posse dela. Fica parecendo que o que Deus está falando aqui, o que o texto está falando, é contrário, porque ele fala, rei de Israel que está em Samaria. Depois ele vai e fala, ele está na vinha de Nabote. Então, não é que ele estava em Samaria e ou em Jezreel ao mesmo tempo, ele estava lá em Jezreel. Mas o que o texto vai falar, está falando aqui, é que rei de Israel, Israel que está em Samaria, querendo dar esse entendimento de que o que comanda hoje Israel, o que governa hoje Israel, que saco, que governa Israel, é aquele espírito que está em Samaria. Aquilo que está em Samaria. E nós lembramos que o que está em Samaria é o altar de Baal, é um templo que foi construído para Baal, é um espírito de idolatria, é o que é imundo, é o que afasta as pessoas de Deus, está lá em Samaria. Então, quando ele faz essa referência, é para dizer que esse espírito de Samaria é o que está governando agora toda Israel. E a gente está vendo lá em Jezreel acontecendo a mesma coisa. Pessoas iníquas, filhos de Belial, pessoas que não temem a Deus, pomba gira, pessoas que não temem a Deus, estão praticando injustiça e condenando os justos em sua justiça. O que Nabote fez de errado? Obedeceu a palavra de Deus. Obedeceu à vontade de Deus. Então, vamos continuar. Final do verso 18, ele está na vinha de Nabote, desceu lá para tomar posse dela. Então, Elias, vai lá até ele. Dirás a ele, assim diz o Senhor, não mataste e tomaste a herança? Então lhe dirás, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão o teu sangue do mesmo jeito. O teu mesmo. Verso 20. Disse Acabe a Elias, já me achaste, ó inimigo meu? Respondeu ele, achei-te, porque te vendeste para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Ele se vendeu aos caprichos de Jezabel por um pedaço de terra. Lembra que aqui no verso 4, se eu não me engano, verso 4, ele falou assim, então Acabe veio desgostoso e indignado para o seu palácio por causa da palavra de Nabote, que lhe falara, não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na sua cama, virou o rosto e não comeu pão. O cara entra em depressão pelo seguinte, pessoal, por nada. Porque ele tinha toda Israel. Ele era rei de toda Israel. Com certeza, ele tinha bens e possessões muito mais interessantes do que o que Nabote tinha. Tanto que ele se propõe a trocar. Nabote, se me der essa vinha, eu vou te dar uma melhor. E se você não quiser uma melhor, eu te dou dinheiro. Faz o que você quiser, só me vende essa vinha. Então, ele tinha muito mais condições. Mas você vê que quando a alma é pequena, quando dentro daquela alma não tem Deus, nada do que ela possui satisfaz. Está sempre insatisfeita, está sempre querendo algo a mais. Já o outro, que só tinha aquilo ali, mas tinha Deus e o temor de Deus, o que ele tinha lhe bastava. Ele
Ele não cresceu o olho para obter algo a mais, melhorias. Não. A diferença entre aquele que possui o temor a Deus e o que não possui o temor a Deus implica, inclusive, no grau de felicidade que a pessoa tem, no grau de satisfação que a pessoa tem com aquilo que possui, né, com as coisas que tem, mesmo que esteja em uma situação ruim, mesmo que esteja numa situação grave, enfermidade, afronta, enfim, seja o que for. A pessoa consegue manter a sua paz e a sua alegria. Eu conversava ontem com uma senhora que ela já tem um certo tempo dentro da nossa igreja, da nossa denominação, e ela falou algo em torno de 15 anos. 15 anos dentro da nossa denominação. Mas ela já tem 20 anos de evangelho. E você olha para a pessoa e você não vê uma expressão de felicidade. Você não vê uma expressão de alegria, de contentamento e de satisfação. Você olha para ela e você simplesmente vê uma amargura. É incompatível, pessoal, você ter Deus e você ser infeliz. É incompatível, não rola, não dá. Tem como. E aí o que eu conversava com essa pessoa foi isso, olha, a senhora de fato e de verdade tem que ter Deus dentro de si, tem que ter o selo com o Espírito Santo, tem que ter o temor a Deus, tem que entender que Deus te escolheu, Deus te fez, e que não importam as condições. Se Deus é com a senhora já tem tudo, é o suficiente. Isso é motivo já para estar sorrindo, mesmo em meio a trevas. Que, aliás, é isso lá que o Salmo 23 fala, né? O Senhor é meu pastor, nada me falta. Eu tenho ele, tenho o suficiente. Eu posso, inclusive, perder tudo e parar lá nas trevas, no lugar da sombra da morte. Mas ainda assim, eu sei que eu estou segura. Posso não ter nada, mas se eu tenho Deus, é o suficiente. E a gente vai ver esse exemplo aqui com Acabe e Nabote. Acabe tinha tudo e algo mais. E por pirraça, né? E por afronta também, né? Da Jezabel, que se não fosse Jezabel, ele tinha ficado quieto e ele não tinha mexido mais com Nabote, mas por causa da afronta de Jezabel, né? De estar competindo dentro do casamento com ele, ele chega e vai acabar desejando tomar posse realmente lá das vinhas de Nabote. Então, volta aí para o verso 20, né? Finalzinho. Achei-te porque te vendeste para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Você mentiu, você foi falso, você incitou outras pessoas a mentirem, você tentou um servo de Deus, né? Você assassinou, isso vai pesar na cabeça dele também. A ideia foi de Jezabel, beleza, mas ele participou. Quem foi que tirou lá do dedo dele o anel? Ele participou. Ele fez, ele estava junto dentro desse plano macabro. Verso 21. Trarei o mal sobre ti, lançarei fora a tua posteridade e arrancarei de Acabe todo homem escravo ou livre em Israel. Farei com a tua família como fiz com a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste a ira, fazendo Israel pecar. Então, aqui a gente entende por que que ele, naquele verso anterior que eu falei, aqui no verso 18, levanta-te e desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Israel está em Samaria, mas o rei, ele estava lá na vinha de Nabote, que era em Jezreel. Então, a gente percebe que o que ele está falando aqui, esse texto complementa, agora o verso 22, complementa, que ele está levando Israel a pecar com o espírito que está dentro de Samaria. O espírito que veio lá com a turma de Jezabel. O espírito da idolatria. Verso 23. Também acerca de Jezabel, disse o Senhor, os cães comerão Jezabel, junto ao antemuro de Jezreel. Quem
morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão. E o que morrer no campo, as aves do céu comerão. Não houve ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Está vendo aqui a importância da mulher? Ou melhor, não vou nem dizer importância, mas a influência que ela está tendo. Ela seria uma pessoa de importância se ela estivesse motivando o seu marido, rei de Israel, a governar aquele povo com justiça e temor a Deus. Mas não era o que ela fazia. Ela instigava ele a fazer o que era mal, a fazer o que era errado, e com isso estava perturbando todo Israel, como chega lá, fazendo Israel pecar. Então, a gente percebe aqui que Deus está já de saco cheio de Acabe e de Jezabel, e já decretou, vocês vão morrer. E outra, não vai sobrar um homem da sua linhagem. Por quê? Porque eu quero que sua linhagem desapareça. Assim como ele fez lá com Baasa, assim como ele fez lá com Jeroboão. Matou todos os homens, todos os filhos homens. Mesma coisa aqui, ele decreta ser uma raiva tão grande, né, uma ira tão grande, que Deus está nesse momento com Acabe, que ele fala isso, as suas gerações futuras vão pagar o preço no sentido de que eles não vão mais existir, porque eu quero que você, seu nome, seja desarraigado do planeta Terra. Verso 26. Fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão de diante dos filhos de Israel. Então, lembra aquela história de que quando Israel entra na Canaã, na terra prometida, Deus manda ele guerrear e expulsar todos os povos, inclusive esses bonitos aqui, os amorreus. Os deuses dos amorreus eram os mesmos deuses dos fenícios que estão aqui sendo agora idolatrados por Acabe e Jezabel. Então Deus fala, eu fiz questão de tirar isso de dentro de Israel, eu fiz questão de não permitir que Israel tivesse misturado com a idolatria. Eu fiz questão de ser o único, eu fiz questão de que vocês confiassem tão somente em mim. Mas olha o que você está fazendo, você está acabando com tudo, todos os meus planos. Não era dado ao rei a faculdade, o poder, a autoridade, de fazer mais nenhuma lei nova, a não ser aquelas que já existiam, que foi o que a gente vê lá no Pentateuco. Aquilo que Deus deu a Moisés, aquilo era o suficiente para reger Israel. Então, os reis, eles não tinham autoridade para criar leis novas. E Acabe estava trazendo isso para dentro. Né? Eles não tinham esse poder. Dentro de Israel não existia esse poder. Tá? Nas outras nações, tudo bem, os reis podiam fazer o que quisessem. Mas dentro de Israel, não. E aí, o que ele está fazendo por causa de Jezabel? Uma mulher ruim, fazendo com que o seu marido ficasse pior do que ele já era. Verso 27. Quando Acabe ouviu estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e jejuou. Dormia em sacos e andava humildemente. Nesse momento, é aquele momento que a gente pensa, pô, agora o cara se converteu, velho. Agora aconteceu. Finalmente, tudo que Deus estava planejando para ele, que era de fato dar uma vida a ele com abundância, prosperidade, como governador de Israel. Nada disso ele estava dando certo, mas agora, finalmente, o cara caiu em si. Ele se arrependeu de seus pecados, ele está jejuando, ele está reconhecendo que ele tem que se humilhar diante de Deus para alcançar agora a misericórdia de Deus. Isso é fantástico, né? Deixa a gente como? Exaltado, em êxtase. Mas vamos lá. Então, veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita. Não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho. E aí a gente fica assim, pô, Deus teve misericórdia dele mais uma vez. Bacana! Se isso fosse comigo, eu queria que fosse desse mesmo jeitinho.
que ainda que eu fosse rebelde com Deus uma vez, duas vezes, três vezes, que Deus tivesse misericórdia de mim toda vez que eu me arrependesse, que eu me humilhasse, né? A droga é que vê o capítulo 22, velho. E no capítulo 22, esse falso mostra que realmente ele não se converteu, zorra nenhuma. E ele vai lá praticar novamente maldades. Que cara incircunciso. E aí a gente fica revoltado. Porque Deus não chega e depois disse o que ele disse. Não, agora sim, nos seus dias que você vai ver toda essa maldição, todo esse juízo acontecer na sua vida. Mas, bom, Deus é Deus, né, velho? É puro amor, aquela coisa toda que a gente não consegue compreender naturalmente. É isso aí, Isis. Mulher virtuosa, quem a achará. É por aí, né? Então, o que fica para mim, pessoal, disso aqui, é que as coisas que Deus nos dá, em primeiro lugar, elas são inegociáveis. O que que Deus nos dá? Para mim, uma coisa que Deus dá que é inegociável, paz. Não dá, velho, para eu trocar paz por mais nenhuma coisa. Não tem dinheiro que pague paz. Não tem dinheiro, não tem dinheiro. Você tem toda a riqueza do mundo, como Acabe tinha, mas ele não tinha Deus. Ele não tinha a paz que só Deus sabe dar. Ele vivia inquieto, ele vivia angustiado, sem paz, né? A vida inteira, sujeito a toda hora sofrer das intempéries da vida, né? Sofrer as adversidades da vida. Toda hora a gente está vendo aqui Acabe em contendas, em confrontos, em guerras, sem falar que dentro de casa já eram lá destruídos. Então, para mim, a primeira coisa que fica é o exemplo de Nabote. Aquilo que Deus nos deu por herança é inegociável. Paz. É a primeira coisa que eu penso. Mas quem dá essa paz é Jesus, e, obviamente, isso vem junto com o Espírito Santo. Quando a gente não tem o Espírito Santo, a gente não consegue obter as demais coisas que Deus dá. Quando eu falo da paz, pessoal, é porque eu já vivi momentos de estar dentro da igreja, de estar em desacordo com a palavra de Deus, e aquilo me perturbar de tal forma que eu não conseguia ter paz, nem para orar, não conseguia. Por isso, sabe, se tem uma coisa hoje que eu dou muito valor, é paz. Não ter contenda com ninguém, não ter problema com ninguém, sabe? Não ter rabo preso com ninguém, não ter situação com ninguém, ter paz. Ser o mais transparente possível, né? E verdadeira, e não ter receio de falar, não ter, sabe? Isso é bom demais. Mas claro que isso vem com o Espírito Santo, e esse é outro que não dá para a gente negociar. Não dá para negociar nada, nada nesse mundo. É mais precioso do que o Espírito Santo. Até porque é ele que vai nos levar a concretizar a salvação. A salvação. Tá? Essa, para mim, é a primeira coisa que fica. E a segunda coisa que fica, mais uma vez, a gente tem visto isso muitas vezes dentro do capítulo do livro de Primeira Reis, a misericórdia infinita de Deus. Gente, isso é incrível. Como é que Deus consegue perdoar tão rapidamente alguém como Acabe e outros que a gente já viu que foram péssimos reis em Israel, mas igual Acabe, né? Não teve outro, não. Acabe foi o pior. Pelo menos até aqui, Acabe é o pior. E para vocês, o que chamou mais atenção? O que é mais relevante dentro do que as escrituras hoje nos apresentou? Fala aí, dona Cida, a voz da sabedoria. Ó, o que ficou para mim é como a senhora tinha falado aí,
Que a mulher, né? A mulher sábia edifica, né? Se ele tivesse uma mulher sábia, ele não faria isso, porque o coração dele não estava para fazer isso, mas como a pessoa fica buzinando, né, na cabeça da outra, faça, faça, ele, ele, por amor não, que ele não amava, que ele tinha várias mulheres, né, vivia ali mas ele quis, é, a palavra dela, né? Ele que de tanta perturbação no ouvido, tormentando, é isso, aquilo, porque às vezes quando a pessoa faz isso, né? Eu tiro a vida da gente, né? No casamento, né? Aí a gente, às vezes aquela pessoa não quer fazer aquilo, mas de tanto aquela pessoa ficar buzinando no ouvido, acaba por fazer, né? Então, fica aqui, a mulher sábia, ela consegue fazer aquilo. E a mulher, quando ela sabe, ela tem o homem na palma da mão dela, né? E isso é realmente real. Quando a gente quer, a gente é, tem tudo, né? A gente tem essa magia, né? De saber fazer o homem ficar na palma da mão da gente. Então, e outra coisa, o que eu entendi é que ele irritou a Deus, né? Ela irritou a Deus. E não estava nos planos de Deus aquilo, né, que ele fez, ele fez para Acabe, para Acabe fez para como é o nome do cabra, meu Nabote. Deus, Nabote. Nabote, né? Então, não adianta ir contra os planos de Deus, porque se dá mal, né? Não era aquele plano que Deus tinha. Ele queria porque queria aquilo que não era dele e nos planos de Deus também, né? Deus achou a injustiça e por achar a injustiça não adianta, nada vai dar certo, ainda que ele queira aquela herança, mas não adianta, não vai dar certo. Aquilo ali para ele é infrutífero, né? Como fala. Ficou Perfeito, para mim sair. perfeito. Aí, mamães do grupo, vocês viram o exemplo da vovó aí? Carregando a netinha, botando a netinha para ouvir a palavra de Deus? Aí, ó, pega a visão. Pega a visão. Dona Meire, o que que a senhora entendeu, dona Meire? Abre o áudio, dona Meire. Abre o áudio. Toca lá na tela. Abre o áudio, dona Meire. Toca lá na tela e aperta o microfonezinho. Ah, de novo, abre aí. Aí, Aí, aí. Fechou. Ótimo. eu entendi que ela teve muita influência, né, em mandar ele matar Acabe, né, Acabe, Nabote. Nabote, e essa influência era mal, né, porque ela tinha um espírito do mal, né? Eu Sem entendia sombra de isso, dúvida. eu entendi assim. Pronto, É mal beleza. influência, mal Como? influência Má influência, sem sombra de dúvida. de Espírito Santo. Ele tinha um amor próprio pelo que ele ganhou dos pais, que o outro queria porque queria, e ela querendo que ele matasse o pobre do homem, como matou, né? Aí tem que ter Jesus, Espírito Santo de Deus, não tem outro. A senhora está certa. A senhora está certa. Eu entendi assim, né? Diga aí, dona Cristiane. E a senhora? E agora?
Tá baixinho, Cristiane. Acho Aí, agora ficou legal. sem fone de ouvido. Ah, tá ouvindo. Dá pra ouvir, pode falar. Dona Lívia, o que eu entendi. Na verdade, é que quando eu assisti a novela, né? Eu fiquei meio chateada, assim, aparecendo. Eu, poxa, mandar matar o homem por conta de uma vinha. E aí a gente se faz aquela pergunta, mas se um homem era temente a Deus, obediente, por que é que ele permitiu, né, que ele fosse morto daquele jeito, apedrejado? Qual era o propósito da morte dele? Se Muito depois boa pergunta. a vinha Uhum. ia secar, a terra ia ficar seca, não ia dar mais o fruto, é, ia acabar morrendo de um jeito ou de outro. Jezabel, o que foi que Jezabel fez? Se achou vitoriosa pelo que ela fez, né? Ter Uhum. usado para mandar matar o senhor lá, a família, porque na novela eles destacaram isso, que matou a família toda, a esposa, os filhos, e ela cantou vitória, e mesmo ele se vestindo de pano de saco, jejuando, ele não fez aquilo porque ele estava arrependido, ele fez porque ele ficou com medo da profecia, do que Deus mandou falar com ele. Não porque ele se arrependeu. Tanto é que depois ele voltou a fazer tudo errado de novo. E aí eu meio que na época da novela eu fiquei com essa pergunta, por que não permitir matar o servo dele? E Né? você não chegou a uma resposta? Eu tenho certeza que Isis vai te dar essa resposta. Mas antes de Isis falar, Thaisa, e aí? Ficou para você o quê, Thaisa? Uma das coisas que eu ia falar, a Dona Cida falou, né? O poder da mulher. Que a mulher pode levar um homem, alavancar o homem, como também levar à ruína, né? Que foi o que aconteceu com Acabe, justamente pela influência de Jezabel. E outra questão foi a misericórdia de Deus, né? E uma das coisas que as meninas estão falando, né? Que Cris falou também é que como é que Deus permitiu, né? Que um servo dele, né, morresse daquela tal forma, porém, tipo, a gente vê a misericórdia de Deus com Acabe, porém, a gente sabe que Deus vai lá na frente. Então, por que Deus ele não condenou Acabe, sendo que ele, se Deus já conhece lá na frente? É, Isis, você tá com o pepino na mão, viu? Fala, Isis, e aí? Essa é juíza, bora lá. É interessante que é, Deus falou comigo de duas formas. Dentro da Bíblia e fora, me remeteu muito os conselhos de minha avó, as frases que ela me dizia. O primeiro ponto é o Salmo 1, verso 1, que ela me dizia que maldito é o homem, ela me dizia assim, maldito é o homem que segue o conselho dos ímpios e se senta na roda dos escarnecedores. Mas na Bíblia não está maldito, está bem-aventurado. Diz que felizes são. Mas ela já botou logo que é amaldiçoado para eu não sentar na roda dos escarnecedores, nem ouvir o conselho dos ímpios. E essa semana comigo aconteceu justamente isso. A galera aqui no prédio faz o errado, né? Não paga a luz, bota o velho gato. E eu não Diga. tenho gato. É. E todos falam, você é besta, bota um gato. Tá pagando luz para por que se ninguém paga? Bota um gato. E aí me veio essa palavra, Espírito Santo, me deu essa palavra. Como minha avó me disse que era maldito, mas quando eu fui na Bíblia, é bem-aventurado, felizes são. Mas se Deus me abençoa tanto, é Ele que me sustenta, Ele não vai me sustentar numa luz, pelo amor de Deus. Isso é o mínimo para Deus, acaso algo impossível para Deus. E o segundo ponto, fora da Bíblia, é uma frase, acho que é de Racionais, não sei de quem é, diz que malandragem de verdade é viver.
E qual o nome dele do cara que morreu? Nabote? Nabote. E Nabote, claro que a justiça de Deus é diferente da nossa. Mas eu, no lugar de Nabote, eu iria ler o livro de Arte de Ter Razão. Eu diria, meu rei, não está Como certo. é que é, velho? O desejo do meu coração é fazer a sua vontade, mas olha, a minha uva é tão boa. O senhor se agrada tanto do meu vinho. Se a gente destruir a vinha, o senhor não vai ter mais vinho. Pense melhor. Se caso o senhor quiser, estou aqui à sua disposição. Ele não disse sim nem disse não. Ele daria uma oportunidade do rei refletir e perceber que é realmente exagero derrubar a vinha e fazer uma plantação. Mas claro que ele tinha um ponto, ele tinha a fé dele e aquilo para ele, para a gente, a Bíblia é o nosso manual de fé e prática. Mas eu daria esse jeitinho brasileiro, eu começaria, até porque ele é o rei, ele tem a bênção de Deus, né? Nós, enquanto súditos, é realmente fazer a vontade do rei, ou tentar, pelo menos, agradá-lo. É uma pessoa diferente, uma pessoa que tem um poder diferenciado, e tanto que ele fez valer. Errado ou não, o fato é que Nabote morreu. Se foi pelas mãos do rei ou não, Nabote morreu. Esse é o ponto. Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado com as nossas palavras. A palavra, ela vivifica, mas uma palavra realmente torta, ela acaba colocando fogo no negócio e acaba tornando algo muito maior do que deveria ser. Isso é o que fica para mim, ter esse cuidado com as palavras. Ainda mais com uma pessoa de autoridade. Você falou em perjúrio. Perjúrio não é mais crime, né? Você mentir diante de uma autoridade, né, do juiz. E hoje entende que não é crime porque é direito do réu ele falar ali a sua verdade ou se defender é direito dele, né? Ele não é obrigado a falar a verdade. O fato é esse. Como é isso? Como é isso? É o entendimento, né? Que o réu ele não é obrigado a falar a verdade, a produzir provas contra si próprio. Ele tem o direito ali de fazer a defesa dele. Não pode ser crime só porque ele falou ali o que ele quis no diante do rei, mas isso não é o caso. E para Cris, respondendo a Cris, eu pensei muito nisso, que Nabote podia ter conversado diferente com o rei. Pelo que eu entendi, ele disse assim: Deus me livre, é como a gente falaria hoje, Deus me livre de vender minha vinha, herança de painho. Ele poderia falar diferente com o rei, ter esse cuidado. E eu lembro de uma anedota, escrevi até aí, é, de um rei que teve um sonho e aí pede um intérprete, né, de sonhos. E o intérprete diz: Olha, rei, toda a sua família vai morrer, só vai ficar o senhor. E aí o rei manda matar esse intérprete e manda chamar outro. O outro, sabendo que o rei já tinha matado, ouviu o sonho e interpretou dizendo: Meu rei, o seu sonho quer dizer que o senhor vai ser o maior da sua linhagem, o grande, o único, o soberano. Ele disse a mesma coisa, só que com palavras diferentes, e não foi morto. É isso que fica para mim. Isis só Pois, enrolou, não respondeu. não, ela respondeu sim. Não respondeu? Ó, o que acontece? Por que que Deus não foi misericordioso com, com Nabote, deixou ele e sua família serem apedrejados e mortos? E por que com Acabe ele decreta o juízo de morte também e depois ele volta atrás, né? Por que que ele guarda a misericórdia? Não significa de forma alguma que Nabote estava errado. Mas, pessoal, corta para a vida. Tem a hora de Satanás e ponto. O que interessa, o que interessa, de fato, é onde está a sua alma. E isso aí é que vai fazer realmente a diferença entre as situações. Ok, Nabote morreu, e aí? Tá onde? No braço de Deus. E Acabe? Jesus sabe. Entende?
Acabe ele morreu com uma sentença de morte dada pelo próprio Deus de uma forma trágica. Não sei, cara, se houve salvação ou não. Não sei. Mas Nabote, sim. E seus filhos, tudo indica que sim. Porque eles foram mortos injustamente. Então, vamos lá. Se a grandeza de Nabote, ele deixa logo no começo desse texto, claro. Se a grandeza de Nabote não estava aqui nesse mundo, porque ele entendia que a terra que ele possuía, herança de papai, na verdade, era herança de Deus. Se ele tivesse ou não aqui nessa terra, para ele tanto fazia, porque a confiança dele estava nas coisas do alto. Se ele morre ou não, ou alguém aqui vai ficar para semente? Não, todos vamos morrer. De que forma? Morte morrida ou morte matada? Não sei. Alguém sabe do seu futuro, como é que vai morrer? A gente gostaria de morrer de tal forma. Morrer dormindo. Ou como eu, que não quero nem morrer, que deve doer. Eu quero simplesmente ser arrebatada, que deve ser muito mais gostoso, glorioso, fresquinho. Entendeu? Ser ninja. Tá? Então, mas a gente sabe? A gente não sabe. Mas o que interessa é como está a sua alma. Então, o fato de Nabote ter morrido não significa que Deus não era com ele. E não significa que foi uma injustiça de Deus. Aqui nessa terra, Deus deu autoridade aos homens. Tudo bem que os homens deu essa autoridade depois para Satanás, mas ainda assim ele deu livre-arbítrio para os homens. E a gente vive aqui como a gente acha, julga melhor. Eu sirvo a Deus. Se eu for perseguida por estar servindo a Deus e por isso for morta, e daí? Isso não me interessa. Acho que o ponto mais interessante não é a falta, né, de zelo com a vida de Nabote e sua família, mas sim com o excesso de misericórdia com Acabe, se é que a gente pode dizer que há um excesso de misericórdia. Mas o que interessa para Deus é aquela história. Ele tem a todos nós como filhos. E quem é mãe aí de mais de um filho, não tem como dizer que vai ter um filho preferido, mas não tem como dizer que ela vai desejar mal a um dos filhos. O desgraçado pode ser a peste em forma de ser humano, estuprador, pedófilo, assassino, mentiroso, entendeu? Pode ser tudo. Mas a mãe vai continuar amando. Dificilmente a gente vai ver uma mãe dizendo, não quero mais conta. É difícil. É difícil. Então, Deus tem para conosco esse amor infinito. Então, não tem como a gente dizer, pô, ele pegou pesado com Nabote e aliviou para Acabe. Não, gente. Nabote está no seio dele e Acabe, bom, aí eu já não sei, mas ele deu bastante chance para Acabe. Por quê? Porque ele amava Acabe também. Isso aí é um questionamento infantil no meio cristão, vamos dizer assim, é coisa de neófito na fé. Por quê? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Quem é que disse que somos bons? Diga-se passagem, até quando o jovem rico chegou, se apresentou lá, né, para Jesus e chamou ele de bom mestre, o próprio Jesus falou, bom é Deus. Nem ele tomou para si a ideia, né, a concepção de que ele era bom. Bom é Deus. Então, imagine se Jesus falou isso, o que que a gente vai dizer? Eu sou boazinha? Ah, tá. Então, não tem isso, pessoal, né? Vamos sofrer as consequências das interações de ações dos seres humanos aqui nessa terra. Sejam maléficas, como Thaisa colocou, sejam benéficas. Nós vamos sofrer as interações das ações. Mas se a gente perde a vida ou não, o que interessa é que a nossa alma já esteja lá, nas mãos de Deus. Isso aí é que é importante. Porque depois, meu irmão, que morreu, aí já não tem mais jeito. Aí já não dá para voltar. Peraí, eu quero ser salvo. Não, não. É aqui nessa vida,
nessa carne que a gente tem que decidir. A peça esses animais. Entendeu, povo lindo? Amanhã a gente continua 1 Reis, capítulo 22, e a gente conclui o livro de 1 Reis, e automaticamente a gente vai entrar em 2 Reis, porque um complementa o outro. Bom, e aí, por hoje é só. Vou pedir aí para a Cristiane, que faz tempo que não está aqui entre nós, fazer a oração de encerramento. Gente, você está hoje muito elegante. Aliás, está todo mundo muito elegante hoje, muito bonitinho aí na tela. Vai lá, Cristiane, abre esse áudio aí, para de mimimi, bota a voz para Pede para orar. ela me abençoar, então. Inclusive abençoa aí Thaisa, porque tem que abençoar para ver se rola um bolinho, né? Amanhã, lá na igreja. Oi. Ah, Senhor Deus, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu quero te agradecer, meu Senhor, por estarmos aqui todas reunidas, meu Deus, nessa noite. E te agradecer também, meu Pai, por me fazer assistir essa meditação, meu Deus. Sei que tem tempo que eu não assisto. E hoje não foi algo assim que eu falei, eu vou assistir, não. Foi o Senhor que me colocou aqui para assistir, meu Deus. Muito obrigada. Meu Pai, obrigada, meu Deus, por cada palavra que dita, porque creio que assim como me ajudou, ajudou várias outras mulheres que estão aqui reunidas, meu Deus. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço também pela vida de Thaísa, meu Pai, que hoje está completando mais uma primavera. Que o Senhor venha abençoá-la, meu Pai. Meu Deus, que os teus propósitos possam se cumprir na vida dela, meu Pai, e que ela venha ser cada dia mais usada por ti, meu Deus. Que a tua misericórdia esteja sobre a vida dela e da família dela, meu Deus. Eu entrego a vida de cada um aqui presente. Meu Deus, que as pessoas que venham assistir essa live venham ter o entendimento que podemos ter hoje, meu Pai. Que venha também abrir o seu entendimento, meu Deus, para que elas possam, assim, ver o quão rica é a tua palavra. Eu oro pela vida de cada uma que está aqui presente, pela vida daquelas que não puderam estar hoje, meu Deus. E que possamos, assim, todas juntas, meu Pai, sermos fortes. Porque, como diz, é a união que faz a força. E nós nos apegamos a Ti e a Tua palavra. Toma nossa vida em Tuas mãos, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, pessoal. Por hoje é só. E amanhã a gente se Hoje eu não encontra. cochilei. Oi? O quê? Hoje eu não cochilei. Hoje eu não cochilei. Hoje você está de parabéns, Cristiane. Hoje você arrebentou. Você foi top. E eu nem programei para assistir hoje, viu? Nem estava pensando em assistir. A verdade é. Pois bem, o Espírito Santo te trouxe aqui. Eu tenho certeza disso. Assim como você que está assistindo essa vídeo agora, foi o Espírito Santo que te trouxe aqui também. Deus abençoe você.